Pai, eu te agradeço pela oportunidade que tu me dás de fazer essa gravação. Obrigado, Senhor, pelos meios tecnológicos que tu tem provisto para que essa gravação possa ser escutada em todo o mundo. Te peço principalmente, Senhor, pelos que tu me deste, por minha esposa, por meu filho e por toda a família na qual eu nasci, Pai. Te peço que esta mensagem possa trazer a eles esperança, possa dar a eles alento, e que mesmo quando eu não esteja fisicamente próximo deles, Pai, que Tua palavra permaneça cumprindo o propósito pela qual Tu a enviaste. Muito obrigado, Senhor. E eu te peço que algum dia Tu me permitas ver o fruto de todo esse trabalho, pelos méritos do meu Salvador, Yeshua. Amém. Y de nuevo me aceptó. Continuando com nossa série de estudos verso por verso do livro de Eclesiastes, e estamos no capítulo 5, e vamos titular esse capítulo como A Vaidade do Trabalho Sem Propósito. E no versículo 1 desse capítulo 5 diz: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. E aqui de entrada nós aprendemos um princípio muito importante, que é a oração é simplesmente escutar mais do que falar. E devemos recordar sempre desse princípio aqui. Guarda o teu pé quando entrarem na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. E o que é que faz um tolo? Pois no livro de Provérbios nos mostra que a característica de um nécio, a característica de uma pessoa tola é falar, 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 falar e falar, porém que a característica de um sábio é simplesmente estar calado. Um sábio busca mais aprender do que instruir, do que ensinar. Um nécio, uma pessoa tola, ela crê que sabe tudo, ela pensa que sabe, e este é o maior problema de um tolo, que pensa que já sabe tudo. E um sábio reconhece que entre mais ele conhece, pois ele se dá conta de que falta muito ainda por conhecer. E por isso que é um absurdo quando estamos aí em oração, pois estamos aí falando, falando e falando e falando, e declara, e confessa, como essa típica doutrina que ensina a confissão positiva, onde a pessoa tem que estar aí confessando e confessando e declarando, e a pessoa quase como que estar assim determinando ou instruindo a Deus. E esta é uma doutrina que tem causado muito dano, e aqui o rei Salomão nos adverte dizendo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Ou seja, que a oração é mais escutar. E lembrando sempre desse princípio, que a oração é mais escutar do que falar, e Yeshua falou das orações dos que não conhecem a Deus, dos estrangeiros, dos gentios. E Yeshua disse: quando vocês orarem, não orem como gentios que usam de vã repetições, que repitem a oração, que aprende, né, como muitos católicos, inclusive dentro do mundo islâmico, os muçulmanos, que também usam uma espécie de rosário, e precisamente Yeshua nos ensinou a evitar isto, evitar estar pensando que é por nossas palavras que Deus irá nos escutar. Incluso, Yeshua deu um exemplo de uma viúva que insistia com um juiz para que este juiz fizesse justiça, e até que este juiz pensou: como essa mulher me perturba, como ela me incomoda, e acabou o juiz fazendo o que ela estava pedindo. Porém, Yeshua ensina este princípio, este exemplo, para dizer que nossas orações não são um estorvo para Deus. Quer dizer, que Deus já sabe o que é bom para mim, o que é bom para você. Nós não devemos estar insistindo com Deus, porque nós, né, nos sentimos, quando nossos filhos
e este é um sinal de imaturidade, porque um sinal de imaturidade é quando nossos filhos estão pedindo algo a nós, pedindo, 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 insistindo, 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 e como são tão insistentes, e como nós nos sentimos quando um filho nosso que não para de insistir e você diz, sabe que mais? Eu já não aguento mais, ele já insistiu, 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 e a gente acaba cedendo. Ou seja, longe de querer cumprir seu desejo, né, do nosso filho, pois a verdade é que nos dá vontade de fazer pela tanta insistência, por estar aí nos pedindo e nos pedindo. E nós não deveríamos ser assim. Porém, Deus não é assim. Deus sabe o que necessitamos, Ele sabe o que é bom para nós e não devemos estar insistindo, insistindo, insistindo com Deus, porque Ele conhece nossas necessidades desde antes que peçamos a Ele. Por quê? Porque Ele já conhece o que é melhor para nós. Então, assim que devemos recordar este princípio, lembrando também que em um momento em que nos aconteça uma tragédia, uma adversidade, e uma vez mais estamos aí nos queixando com Deus, e estamos aí insistindo, insistindo que Deus nos dê explicações do porquê deste acontecido, dessa tragédia. Isso também é um sintoma de falta de confiança em Deus. E lembrando de Jó, que Jó, em um princípio, não se queixou, não falou nada, ele simplesmente disse: Receberei o bem da parte de Deus e não receberei o mal. Bendito seja o nome do Senhor. Ele deu, ele tomou. Bendito seja seu nome. Então, assim que Jó, no momento, não falou nada, porém, o problema foi quando o tempo seguiu transcorrendo e Jó não saía desta prova. Então, aí sim, Jó abriu a sua boca e começou a se queixar. E temos aí todo o livro de Jó, que são puras queixas e queixas e queixas e queixas de Jó, queixas que somente estavam manifestando a sua falta de confiança em Deus, e ao final Deus tem que repreender a Jó. Então este princípio é que estejamos quietos, que estejamos calados e reconheçamos que Deus está no controle de tudo, que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele sabe de tudo, que Ele é digno de confiança e que sejamos livrados de querer dar conselho a Deus, de querer instruir ao Eterno. Porque imagine você aí a um plebeu instruindo ao rei. Ou seja, a uma pessoa simples, um simples cidadão que não conhece como estão as circunstâncias de um país, querendo dar instrução ao presidente. Então temos que reconhecer que nós estamos aqui embaixo, que nossa visão aqui é limitada e Deus está lá em cima. Ele sabe perfeitamente o que está se passando no plano da eternidade e por isso devemos ter muito cuidado com nossas palavras dirigidas a Deus. E realmente, uma das tendências, das nossas tendências ao estar orando e querer instruir a Deus, enquanto que o melhor é aquilo que é melhor para nós. Porém, com essa atitude, nós não estamos deixando que Deus seja quem nos instrua. E em ocasiões até podemos chegar a negociar com Deus e prometer algo em troca de que, se Deus nos conceda algum tipo de pedido que temos. No entanto, aqui a instrução é que nosso tempo de oração seja tratar de escutar ao Eterno e que sejam poucas as nossas palavras e procurar ser sensível ao que Deus quer nos falar. E por isso que vai dizer aqui no versículo 2: Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Ou seja, que você nem eu conhecemos a perspectiva eterna. Você e eu não estamos vendo o panorama completo, né? Você não está vendo toda a perspectiva. Nós simplesmente estamos aqui na Terra, onde nossa visão é muito limitada, né? Não é o mesmo que estar aí no chão e estar em um helicóptero. Porque se você está em um helicóptero, você pode ver todo o panorama. E em um helicóptero voando, você tem muito mais visão de todas as coisas. Então, assim que temos que ter muito cuidado para não cairmos no erro dos amigos de Jó, onde os amigos de Jó trataram de dar razão a Jó de tudo aquilo que estava lhe passando. Começaram a tratar de querer instruir a Jó, de querer de dar razões do porquê estava acontecendo isso com Jó. Que seguramente eles diziam que isto era um castigo da parte de Deus. Ou seja,
que estavam dando toda classe de razões, porém eles estavam na ignorância. Eles não sabiam exatamente o porquê Deus havia enviado eh, esta adversidade a Jó, ok? Eles não sabiam o porquê Deus havia declarado de Jó, né? Que quando no começo a gente vê que é uma conversa entre Deus e o adversário, e Deus diz de Jó que Jó era um varão perfeito, temeroso de Deus e que se desviava-se do mal. Então, eles, ao não saber a perspectiva divina, ao não saber que Deus estava mostrando ao inimigo algo, pois eles estavam dizendo toda classe de disparate, toda classe de conselhos equivocados, ao ponto que Jó disse que eram conselhos vãos. Então, assim que tenhamos cuidado de querer dar explicações das coisas que não nos constam do porquê Deus faz as coisas de certa maneira. Porque a verdade é que enquanto nós estejamos nesta vida, jamais entenderemos os planos perfeitos de Deus. E quando é que entenderemos? Pois quando estejamos na sua presença. E diz o versículo 3: porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. E uma tradução mais apropriada da palavra aqui, ocupação, seria distração. Porque aqui, quando diz dá muita ocupação, poderíamos dizer aqui dá muita distração. Porque quando não estamos assim muito concentrados nas coisas de Deus, em buscar, em examinar sua palavra constantemente, provavelmente estamos distraídos, estamos pensando nos planos, nos projetos, nas preocupações. Tudo isso nos distancia daquilo que realmente vale a pena dedicar nossa atenção, que é estar estudando a instrução de Deus. E ter muitas distrações, pois aí vamos estar aí sonhando e sonhando e sonhando e sonhando e fazendo planos e planos e planos. E quando estamos assim tão ocupados em muitas coisas, pois perdemos o foco do que verdadeiramente é importante. E nós temos um exemplo disto entre Marta e Maria, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao versículo 41, que disse: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Yeshua numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Yeshua, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando, disse: Senhor, não se te dá do que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Yeshua, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, em muitas distrações, aqui como a gente vê aqui em Marta, vem o que? Vem os sonhos. Pois aí está muito acelerado, num trabalho, nós podemos cair em querer estar pensando em fazer planos e sonhando com o futuro, num futuro que queremos ter, porém focados no âmbito material e sem o foco do plano da eternidade com Deus. Então, Deus o Eterno não nos chamou para estar fazendo as coisas para Ele. Ele nos chamou para estarmos com Ele. Existe uma diferença de as pessoas, não, Deus te chamou para o serviço. Deus nos chamou não para estar fazendo as coisas para Ele, senão nos chamou para estar com Ele, porque é uma relação de pai e filho. E Deus é um pai que deseja que estejamos em sua presença, que tenhamos um tempo com Ele e que não estejamos aí tão ocupados, inclusive no ministério, com pregações, com estudos, né, que não tenhamos, né, nem tempo para passar com Deus. E daqui nós aprendemos também um grande princípio, que os trabalhos, as ocupações, as distrações, tudo que nós fazemos neste mundo material não é o fim. Tudo isso, o trabalhar, o comer, o vestir, o calçar, somente é um meio para que estejamos mais capacitados para estudarmos a palavra e colocar a Torá em prática. Então, se isto é a finalidade de trabalhar, então para o que trabalhamos? Nós trabalhamos para prover para a nossa necessidade.
E uma vez em que provemos para as nossas necessidades, uma vez em que nós tenhamos alimento, uma vez em que nós tenhamos a saúde, uma vez em que tenhamos roupa para vestir, calçado para calçar, agora sim podemos ser úteis ou mais úteis ao nosso Criador. O problema é que quando nós esquecemos que isto é somente um meio para que nós possamos servir melhor ao Eterno e pensamos que o trabalhar é o fim e já não trabalhamos mais para viver, senão que trabalhamos ou vivemos para trabalhar. E este é o grande contraste. Nós temos que trabalhar é para viver. E já veremos mais adiante o que é viver. E se vamos trabalhar para viver, então o que é a vida? E sigamos lendo aqui no versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares pagam. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos. Ou seja, que como resultado dos muitos sonhos, como resultado dos muitos planos, como resultado de que você está e pensa, o que é que eu vou fazer, o que será da minha vida, e pensando nos grandes planos do futuro, pois como resultado disto, pois pode ser que fiquemos aí impacientes ou que nos enchemos de urgência em obter esses sonhos. E em nossa impaciência e em nosso desejo desordenado de querer cumprir e realizar esses sonhos, e às vezes colocamos Deus em nossos planos, que deveria ser ao contrário. Nós deveríamos colocar os nossos sonhos, ou perdão, nós deveríamos colocar nos nossos sonhos Deus. Ao invés de colocarmos Deus nos nossos planos, né? Nós deveríamos colocar, perdão, ao invés de colocar Deus em nossos planos, nós deveríamos seguir os planos de Deus, os planos que Deus tem para nossas vidas. E ao invés de nós colocarmos a vontade de Deus que Ele tem para a nossa vida, pois queremos aí que Deus entre, que Deus se meta nos nossos sonhos. E ao cair neste erro, porque era um erro, você querer colocar Deus em teus sonhos, pois aí nós cometemos outro maior erro que é, Senhor, se tu me concede isto, eu te prometo que agora sim eu vou me dedicar a estudar, eu vou me dedicar mais à tua palavra, eu te prometo que agora sim eu vou me organizar, que eu vou te servir melhor. Senhor, se tu me concedes essa oportunidade, esse trabalho que tanto quero, Senhor, agora sim eu te prometo que vou te entregar o restante da minha vida. E quem sabe quantas vezes temos feito isto. Quantas vezes temos pedido a Deus que nos conceda um desejo, que nos conceda algo passageiro, Senhor, eu quero esse sonho, né? Quero ter esta coisa e tu me concede, Senhor, que agora sim eu te prometo que vou te servir. Porém, qual é o problema disto? É que Deus é misericordioso e muitas vezes vai nos colocar à prova. E vamos saber se é verdade, ou seja, o Eterno vai nos provar para saber se é verdade isto que estamos dizendo a Ele. Esse é teu desejo? Então aí está o que você queria. Agora espero que você cumpra o que você prometeste a mim. E o que é que se passa? Tristemente, muitas vezes, quando já temos aquilo que pensávamos que iria trazer toda a felicidade para a nossa vida neste mundo, pois aí nos damos conta de que não era para tanto. E disse no versículo 7, porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Em outras palavras, não esteja fazendo planos para o dia de amanhã. É que eu vou fazer isto, é que eu vou fazer aquilo. Se Deus me ajudar, agora sim, Deus vai me abençoar. E quantas vezes temos escutado isto? Não, agora eu creio que Deus vai me abençoar nesse negócio aqui e ou seja, e já dissesse ao Eterno que Ele me abençoe nesse negócio, vou dar uma oferta impressionante, vou dar a metade dos meus bens ao Eterno e na hora H a pessoa começa a falhar nas suas promessas. E tudo tem a ver com o quê? Com sonhar, com fazer grandes planos. E mesmo que seja muito popular o ditado que diz, sonhar não custa nada, este versículo 7 está nos ensinando o contrário. Esse versículo 7 está nos ensinando que sonhar custa trabalho, e sim, porque disse:
Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Em outras palavras, entrega teu caminho ao Eterno. Confia nele e ele tudo fará. Entrega a Deus teus planos. E se ele quer, ele irá fazer. Assim que não é verdade que sonhar não custa nada, sonhar custa sim. Porém, custa o que sonhar? Sonhar custa tempo. E o tempo é o recurso mais valioso que existe para o ser humano. Nosso cérebro é um recurso muito valioso e o tempo que temos é muito limitado. E um dos grandes males que temos nesta vida é a distração, de sermos muito distraídos, e esta é uma característica de muita gente, incluindo eu, de sempre minha mente está pensando em tantas coisas em vários momentos, e isso está longe de ser uma virtude. Porque às vezes se considera isso uma virtude, né, uma pessoa ser alguém sonhadora. Porém, na realidade, baseado nesse versículo aqui 7, não é uma virtude, senão mais bem que é um desperdício de tempo, é uma vaidade, é um desperdício de tempo, porque estamos desperdiçando energia. Quando estamos pensando em muitas coisas, nós nos tornamos menos eficientes. Entre mais nossa mente esteja pensando em um monte de coisa, em um monte de planos, de sonhos, nós nos tornamos menos efetivos. Ou seja, que nós somos como um computador que temos aí aberto, com um monte de programas abertos. Pois um computador com vários programas abertos, pois toda a energia do computador vai se dividir entre todos os programas, e aí o computador, como é que fica? Fica menos produtivo, fica mais lento, ok? Então, o que é que temos que fazer? Pois temos que fechar todos os programas e nos focarmos somente em um único programa. Então, o que devemos fazer é nos focar em buscar nosso Salvador e estarmos como Maria aí passando tempo com Ele e crer que Ele vai nos dirigir, que Ele vai nos dizer exatamente o que é melhor para nós. Portanto, ao invés de seguir sonhando e fazendo planos para o futuro, melhor é que nós façamos o que diz o Salmo 37, versículo 4, que disse: Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Ou seja, que ao invés, ok, que é o revés, Senhor, se tu me concede meus desejos, eu vou me deleitar em ti. Aqui não disse assim. Aqui disse ao contrário. Primeiro te deleita-te no Senhor, busca Ele, ora primeiro estuda a sua palavra e aí sim Ele vai te conceder os desejos do teu coração. E veja o que diz o versículo 5 do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ou seja, que tampouco é, Senhor, eu vou estudar um mês a tua palavra, 2 meses, e agora sim o Senhor me concede os desejos do meu coração. Por quê? Porque já estamos vendo com uma intenção equivocada. Porque já não vamos à palavra buscando direção, senão que a pessoa vai à palavra como uma simples condição para que Deus cumpra o que ela quer. Porém, se você vai às Escrituras simplesmente renunciando a tudo que você pensa no que irá te trazer felicidade, se vamos às Escrituras Sagradas considerando que a Escritura é onde estão todos os princípios, todos os segredos, onde está toda a plenitude, onde realmente desejamos, e aí é onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, se aí está nossa satisfação, e se somente buscamos fazer o que está escrito, então tenhamos por certo de que Ele concederá os desejos do teu coração. E por quê? Porque nosso coração vai mudar e vai querer fazer o que está escrito. Então, nesse aqui é Eclesiastes capítulo 5, verso 8, se vires em alguma província a opressão do pobre e violência do direito e da justiça, não te admires de tal procedimento, pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia e mais alto que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Ou seja, que não devemos nos preocupar com as injustiças que estamos vivendo, principalmente em nosso país, ok? Porque cedo ou tarde, Deus, ele fará justiça. Versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais se fartará. E quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Ou seja, que em nossa natureza sempre existe o desejo de querer e ter mais e mais e mais e mais. Porém, isto produz o quê?
que nunca vamos estar satisfeitos. Diz o versículo 11: onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os ver com seus olhos? Ou seja, que o único proveito de que aumenta e aumenta e aumenta e aumenta, que se multiplique e se multiplica os bens, é ver como se consome. Ou seja, que tudo se move em base ao nível do salário que recebemos. E através do nível de salário que recebemos, pois isso vai determinar o custo dos produtos, dos bens e dos serviços que vamos consumir. Por exemplo, se uma pessoa ganha R$ 2.000, pois ela vai buscar comprar coisas mais caras, né? Então ela terá o suficiente. Porém, é, é, é o status, né, que nos situa, o meio em que nós vivemos, nos leva a nos forçar a comprar coisas para competir com outras pessoas com as quais temos convivência. E chega um ponto em que vemos como se fosse uma necessidade básica, né? Portanto, a conclusão é que sim, temos mais, porém, assim mesmo, o meio nos demanda comprar coisas mais caras. E é igual quando estamos aí sonhando com ter nosso próprio negócio, né, para não ter mais patrão nos mandando. No entanto, quando conseguimos ser dono do nosso próprio negócio, agora resulta que vamos enfrentar outros tipos de problema. Vamos ter que comprar, pagar os vendedores, pagar o aluguel do comércio, pagar o funcionário que colocamos. E aí é onde entra toda a dor de cabeça. E é por isso que vai dizer o versículo 12: doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Por quê? Porque antes, como empregados, nós trabalhávamos com horários estabelecidos e o pagamento no fim do mês é garantido, é certo. Porém, pensar em chegar a ser dono de uma empresa, de um próprio negócio, de ter a abundância que tanto desejamos ter, agora nossa preocupação estará focada em manter esse comércio e manter essa empresa. E existe um princípio que diz que o mesmo esforço que nós aplicamos para conseguir algo será o mesmo que precisamos para mantê-lo. Então, isso nós vemos tanto a nível material como a nível espiritual. Podemos estar preocupados em fazer um grande ministério, porém, ao fazê-lo em nossas próprias forças, nos levará a ficarmos fadigados. E diz o Salmo 127, versículo 1 e 2, que disse: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. E disse aqui o versículo 13 e 14 de Eclesiastes 15: há um grave mal que vi debaixo do sol e atrair enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para seu próprio dono. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má ventura. E havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Ou seja, aqui ele está falando das heranças. E as heranças são uma das grandes causas de divisão entre as famílias. Os filhos que são os herdeiros dos bens, muitos deles não têm a sabedoria para manter esses bens e para fazê-los multiplicar. E, como consequência de não ter sido instruído ou ensinado em base à instrução de Deus, é precisamente que se dar aí, porque o pai nunca teve tempo para eles, e porque não teve tempo, porque sempre seguiu trabalhando, trabalhando, trabalhando para acumular riquezas, e agora essa riqueza está sendo destruída pela família. Versículo 15 e 16: como saiu do ventre de sua mãe, assim no tornará, indo-se como veio, e nada tornará e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Assim que também este é um grave mal, que justamente como veio, assim há de vir, e que proveito lhe vem de trabalhar para o vento. E isso nós podemos ver na natureza, porque se analisamos um bebê ele nasce com as mãos fechadas. Porém, como é que uma pessoa morre? Porém, ao morrer, essas mesmas mãos que estavam fechadas morrem com a mão aberta. Todos nós, quando morremos com a mão aberta. Quer dizer o quê? Que chegamos com nada a este mundo e assim
vamos morrer sem nada. Nascemos neste mundo com as mãos fechadas e morreremos com as mãos abertas. E vai concluir no versículo 17 dizendo: e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado e enfermidade e furor, eis que aqui que eu vi uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Ou seja, que é necessário que reconheçamos que tudo o que nós temos é um dom de Deus. Porque Deus nos provê de trabalho para que sejamos possível desfrutar desse trabalho e assim com ele não nos falte nada para cobrir nossas necessidades. E conclui no versículo 20 dizendo: porque não se lembrará muito dos dias de sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração. E, de fato, o tempo é relativo, não é o mesmo meio minuto debaixo da água que o mesmo meio minuto com a pessoa que amamos. Quando chegamos a apreciar nossa vida e temos uma atitude de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem nos provisto, realmente o tempo se passará muito rápido. Por quê? Porque estamos desfrutando da vida e nem sequer teremos nosso pensamento neste mundo, senão que nosso desejo constante será estar diante da presença de Deus. E se queremos que nosso coração seja cheio de alegria, pois estejamos contentes com o que temos e aí nos daremos conta de que a vida é como um passeio. Aquí el Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey, con júbilo diré y gritaré a Sion, grande es en ti el Santo de Israel. Caminaremos en tu luz, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén palabra del Señor. Venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey, con júbilo diré y gritaré a Sion, grande es en ti el Santo de Israel.
que de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén palabra del Señor. Venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Palabra del Señor, venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Y de Jerusalén, venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Heme aquí, heme aquí, heme aquí. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David, el Dios de Daniel, el Dios de Israel. Soy el gran yo soy.